Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso devocional. Que Deus fale muito ao seu coração no dia de hoje. Que Deus possa ministrar uma palavra que não volta vazia, mas que cumpre o seu propósito. E o texto de hoje está em Atos capítulo 16, verso 27. E o tema é o poder da pergunta certa. A importância de você fazer a pergunta certa. O texto diz assim: E acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não faça isso, não lhe faça mal, nós estamos aqui. E pedindo luz, saltou-se dentro, todo trêmulo, se prostrou diante de Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? E eles disseram: crê no Senhor Jesus e serás salvos tu e tua casa. E lhe pregavam a palavra do Senhor, e a todos que estavam ali na sua casa foram salvos. Tomando ele consigo naquela mesma hora da noite, levou-os até os vergões, e logo foi batizado, ele e todos os seus. E levando-os da casa, dispôs a mesa, e alegrou-se com os que estavam em casa, porque todos haviam crido em Deus como Senhor e Salvador da vida deles. O que eu quero trazer aqui como direção para a sua vida? Primeiro, crises despertam a nossa consciência espiritual. No momento de crise, o carcereiro acorda. Por causa do terremoto, as portas foram abertas e ele pensou: todo mundo fugiu, vou me matar, porque se eu não me matar, eles me matam. Então, no momento de muita tensão, muita crise, a vida espiritual desse carcereiro foi ativada. Ele tomou consciência do mundo espiritual. Talvez essa crise que você está passando e está vivendo, ela seja uma grande oportunidade para você entender o mundo espiritual, para você entender o que Deus está fazendo, o que Deus quer fazer. A segunda coisa, a pergunta certa muda o jogo. Então, o carcereiro fez a pergunta certa: o que eu preciso fazer? Será que você está sabendo fazer as perguntas certas? Será que você está sabendo fazer a pergunta certa para Deus, a pergunta certa para as pessoas? Porque a pergunta errada vai trazer a resposta errada, mas a pergunta certa vai trazer a resposta certa. Porque ele fez a pergunta certa, ele recebeu a resposta certa e essa resposta direcionou ele, a casa e a família. Terceira coisa que eu aprendo aqui é que Jesus deseja salvar a nossa família. Talvez você pense que você quer que a sua família seja salva mais do que o próprio Deus. Não, Deus quer mais do que você. Deus ama mais do que você. A quarta coisa que eu aprendo aqui é que Deus alcança as nossas famílias quando a gente abre portas para ele entrar. Então esse carcereiro, ele encontra Deus, mas logo depois ele leva Deus para sua casa. Ele encontra Deus, ele leva Deus para sua família. Deus quer transformar a sua casa, mas ele quer usar você para abrir as portas. Ele quer usar você para conectar as pessoas com ele. E a salvação produz alegria verdadeira. O texto diz que todos se alegraram, porque a alegria independe das circunstâncias externas. A alegria independe do que está acontecendo lá fora. A alegria, ela é fruto do Espírito Santo de Deus, ela vem de dentro. A alegria nos enche por dentro. A alegria é algo que o Senhor nos dá como presente. Se você está fazendo a pergunta certa, Deus vai trazer a resposta certa. Mas a grande questão é: qual é a pergunta que você deve fazer para Ele no dia de hoje? Pensa um pouco, qual é a pergunta que você precisa fazer para ter a resposta que você precisa receber? Vamos orar nesse sentido? Pai, nos dá sabedoria para fazer a pergunta certa. Nos dá a direção desta pergunta, nos dê a resposta, Pai. Nos abençoa em nome de Jesus, Pai. Nós pedimos ao Senhor que venha checar o nosso coração, checar a nossa mente e que o Senhor não deixe que a gente tome as decisões erradas e nem equivocadas e que o Senhor nos dê clareza, que o Senhor nos dê direção, que o Senhor nos abençoe, Pai, em nome de Jesus. Essa é a minha oração. É assim que eu oro, é isso que eu peço ao Senhor, nos dê a resposta certa em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até amanhã.